Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus num projeto longo, sim, mas que nos dará melhor e maior compreensão da vontade do Senhor, para que através da sua capacitação possamos aplicar essas verdades em nossas vidas. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para esse ministério de proclamar com integridade, de proclamar a genuína palavra que vem da parte dele para nós. Agora, também fazemos isso porque muitos de vocês têm escrito para nós, compartilhando e também perguntando sobre o significado de determinados textos. O que nós desejamos é que esse programa seja uma bênção para você na sua vida pessoal, familiar e ministerial. As cartas que chegam até nós demonstram carinho, amizade cristã, enfim, essa comunhão que podemos ter no corpo de Cristo. Eu quero incentivá-lo então a anotar no final do programa o nosso endereço e escrever sobre as suas dificuldades de interpretação ou suas boas experiências com a palavra de Deus. Hoje nós vamos registrar uma carta que recebemos da cidade de Codajás, no estado do Amazonas. O nosso amigo escreve as seguintes palavras: Eu moro no interior do Amazonas e ouço através da Bíblia há muitos anos. Esse programa é uma obra de Deus para edificar, esclarecer, abençoar e transformar a vida dos ouvintes com o poder do Evangelho de Cristo. Minha oração é que esse programa nunca deixe de ir ao ar. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras, pelo seu incentivo. A nossa oração é que os nossos estudos possam ser canais das bênçãos de Deus para cada um de vocês. Por isso eu quero convidá-lo agora para orar, para buscar a presença de Deus. Convido a todos os nossos ouvintes para termos esse momento de oração. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, suplicando a Sua bênção e a Sua direção para esse programa. Que ele seja feita para a edificação de cada ouvinte e sirva para a Sua honra e para a Sua glória. Pai, fortalece e anima cada um dos nossos queridos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, no texto de hoje, o nosso alvo é estudarmos o capítulo 38 do livro do Gênesis. São 30 versículos. Eles nos relatam um episódio muito triste, fruto do distanciamento do Senhor e do convívio com povos que não temiam a Deus. Os acontecimentos lamentáveis desse trecho das Escrituras mostram o perigo que Israel, como povo separado de Deus, teria diante de si, caso não permanecesse fiel a Deus e começasse a relacionar-se com os cananeus. Além disso, esses acontecimentos também nos advertem sobre a necessidade dos cristãos manterem sua intimidade com Deus, separando-se dos valores, da filosofia, do modo de pensar ou de agir do mundo. Não devemos rejeitar as pessoas, devemos amá-las e mostrar o amor de Deus para com elas, mas devemos sim rejeitar as suas obras más, os seus pecados, a sua maneira de viver. Quando nos associamos com o mundo, corremos o risco de naufragar na fé. Foi o que aconteceu com Judá, o quarto filho de Israel. Quando lemos a história dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, nós descobrimos que ele gastou muito do seu tempo para ganhar dinheiro ou para acumular riquezas na casa de Labão, sem dar a devida atenção e se preocupar com a instrução dos seus filhos. Percebe-se neles jovens maus e desorientados, tornando-se assim uma grande dor de cabeça para o próprio Israel, para o próprio Jacó. Aqui e acolá descobrimos fatos vergonhosos da vida desses filhos, como, por exemplo, aquela mortandade ocorrida em Siquém.
Eles refletem o descuido e a pouca preocupação que os pais tiveram com a instrução, com a educação deles. Essa situação nos lembra muito os nossos dias, quando os pais não atentam para o futuro e o destino dos seus filhos. Ou então, entendem que os filhos, recebendo deles os melhores presentes, uma excelente escola e dinheiro para fazerem as despesas que quiserem, poderão crescer livremente, sem a presença constante ou a assistência da parte dos pais. Você concorda com essa posição? Qual é o seu pensamento sobre essa questão? Qual tem sido a sua prática? Como é que você se relaciona com seus filhos? Muitos pais têm entregue a tarefa de educar os filhos aos professores. Mas eles já não têm a tarefa a cumprir? Ensinar as matérias como geografia, história, português, ou se for no contexto da igreja, de ensinar as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, destacando seus personagens. Sim, eles têm essas tarefas. Os pais, sim, têm a responsabilidade e o privilégio de encaminhar os filhos na vida com Deus, na vida espiritual, no amor, no respeito ao próximo, dando os parâmetros para a vida futura quanto à profissão, quanto à escolha acertada do futuro cônjuge. Enfim, ninguém assume esse papel na sociedade senão o pai e a mãe. Não será através da doação de bens que se educa um filho. É necessário muito mais. É necessário tempo de conversas, de aconselhamento, de acompanhamento. Mas vamos ao texto de hoje. Começa o capítulo 38, dizendo nos versos 1 e 2 o seguinte: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Suá. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Eis aqui, querido amigo, uma pessoa que se apartou dos seus irmãos, da sua família, e se uniu com gente estranha. Isso nos lembra o primeiro passo dado por um crente na sua queda moral. Quando um crente se aparta dos seus irmãos cristãos, já está no caminho da queda. Judá saiu do meio dos seus irmãos e de repente estava se juntando com uma mulher pagã. Querido amigo, antes de continuarmos na análise do texto, vale a pena lembrar um fato importante aqui. Olha só, Jesus Cristo veio da linhagem desse homem chamado Judá. Você pode dizer o seguinte: mas como é que pode ser isso? Isso é verdade? Sim. Essa é a verdade. Mesmo tendo vindo por meio de uma linhagem como a de Judá, de sua linhagem pecadora, de um homem sem princípios divinos, Jesus veio diferente dos homens. Ele era santo. Esse pecado de Judá nos faz imaginar como um homem moral e espiritualmente despreparado se dá num ambiente de corrupção e abominação. Veja só agora nos versos 3 a 6. Ele nos revela os nomes dos filhos de Judá: Onã e Selá. O verso 7 diz que porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Isso nos lembra que uma família constituída fora do padrão de Deus, só pode proporcionar como herança para os seus filhos o quê? Uma vida pecaminosa e distante do Senhor. No verso 8, vemos Judá, depois da morte do seu primogênito, aconselhar a Onã, o seu segundo filho, a casar-se com a viúva de seu irmão mais velho. Esse era o costume naquele tempo. O irmão mais novo deveria possuir a esposa do seu irmão falecido, caso esse não tivesse gerado um filho. Onã, na verdade, não gostou da proposta, pois o filho que ele geraria não lhe daria a sua descendência, mas daria a linhagem do seu irmão primogênito, do seu irmão falecido. E assim ele evitou a geração de um filho por meio da viúva do seu irmão. Onã evitou gerar esse filho através de uma prática reprovável. Ao manter relações sexuais com Tamar, sua cunhada, viúva de Onã não concluía o ato sexual
e assim não a fecundava. O verso 10 é muito direto em dizer que tal atitude também, isto é, aquilo que ele fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o Senhor fez a este morrer. Quando agimos em desacordo com a vontade de Deus, constatamos que o salário do pecado é a morte. Sobre essa atitude de Onã, é importante que se diga também que ela ficou conhecida como onanismo, um dos significados da prática da masturbação, que também é condenada por Deus. O texto prossegue e no versículo 11 percebemos uma superstição por parte de Judá. Sem reconhecer o pecado e as más atitudes dos seus filhos, e supondo que Tamar trazia azar ou maldição sobre os seus filhos, então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra esse também como seus irmãos. E assim Tamar se foi, passando a residir na casa do seu pai. Querido amigo, como é triste a vida daquele que perde a comunhão com Deus, não é mesmo? Por desviar-se da comunhão com a família e não ter mais comunhão com Deus, Judá não criou seus filhos nos caminhos de Deus. E pior ainda, longe de Deus, ele começava a ter o quê? A mesma atitude dos cananeus. Estava supersticioso, pensando que a sua nora Tamar desse azar para a sua família. Que tristeza quando chegamos a esse ponto. A seguir, a partir do verso 12 até o 20, temos um relato surpreendente. O texto relata que morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Ora, se era filha de Suá, certamente era esposa de Judá. Mas é interessante constatar como as mulheres eram completamente desprezadas naqueles dias. Não se menciona o nome da esposa de Judá. Era um preconceito terrível, incrível. Mas as mulheres, sim, elas devem ser gratas a Jesus e ao cristianismo, pois através deles, de Jesus e do cristianismo, as mulheres conquistaram uma boa posição no cenário cristão da igreja. A nova comunidade do reino de Deus, ali não há divisão. Não há homem e mulher, escravo, livre, preto, branco, rico, pobre. A igreja é a nova comunidade do reino de Deus, em que une todos. Mas o texto prossegue e diz que depois de consolado, Judá subiu para tosquiar suas ovelhas em Tímina, com seu amigo Ira, o adulamita. Então, Judá, depois de ter passado o luto pela perda da sua esposa, estava agora voltando ao trabalho. Alguns destaques devem ser feitos. Você percebe, querido amigo, quais eram os relacionamentos de Judá? Qual era a companhia dele? É isso mesmo. Era Ira, o adulamita, um gentio, um cananeu. E ele casou com uma pagã, com uma gentia, quebrando um princípio claro de Deus. Isso também não era correto. E o texto prossegue e nos dá conta que comunicaram a Tamar que Judá, seu sogro, ia para Tímina para tosquear ovelhas. Querido amigo, exatamente nesse ponto que temos a parte mais sutil do pecado, pois nos mostra o baixo padrão do ser humano que não teme a Deus. Nesta mulher chamada Tamar, temos a sutileza do pecado. O que o autor sagrado registrou aqui a respeito dessa mulher mostra quão sutilmente o pecado influencia e escraviza o homem. Desejosa de gerar filhos e ter uma descendência, Tamar apoiou-se em 4 razões para conquistar o seu objetivo. 1. Diante da morte do seu marido. 2. Diante da negativa do seu cunhado de lhe dar um filho, através de relações sexuais interrompidas. 3. Diante da consequente morte de Onã, o seu segundo marido. E 4. Diante da falta de palavra de Judá. Aí sim. Diante da falta da palavra de Judá, que não lhe dera Sela a seu filho, que nesse tempo já era um homem adulto, Tamar usou de sutileza e, sem confiar em Deus, pois era pagã, elaborou uma estratégia humana e mundana para conquistar o seu objetivo de ser mãe.
Tamar despiu as vestes da sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada do vilarejo de Enaim, no caminho de Timna, pois sabia que Judá passaria por ali. O texto relata que Judá, vendo essa mulher, ele teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Judá então a abordou e se dirigiu a ela dizendo: vem, deixa-me possuir-te. Judá não sabia e nem desconfiava que aquela mulher era sua nora. Então ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? E ele lhe ofereceu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Mas Tamar recrutou: o que você vai me dar agora, como garantia, até que cumpra a promessa de me dar um cabrito? Judá fora atraída pelo pecado já. Judá estava seduzido, e então lhe respondeu: peço o que você quiser. E Tamar lhe pediu: eu quero o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que seguras. Judá, sem perder tempo, deu esses objetos àquela mulher, que ele estava julgando ainda ser uma prostituta cultual. E ele a possuiu, e o texto conclui esse parágrafo dizendo que ela concebeu. Ela ficou grávida e concebeu dele. Querido amigo, aqui temos uma descrição de uma mulher ardilosa que fingidamente se colocou como uma prostituta cultual, como uma sacerdotisa ao lado do caminho para apanhar um homem na sua armadilha. É importante notarmos o sentimento, a sutileza e a maldade dessa mulher. Primeiro, frustrada por ainda não ter gerado um filho. Segundo, irritada por estar sendo passada para trás por Judá, que não cumprira a sua palavra. E terceiro, sabendo que Judá passaria pelo local, acompanhado por ira, cuja religião incluía a relação sexual como um ato de culto. E, quarto, por não ser uma crente, Tamar colocou-se à beira do caminho, provavelmente insinuando-se a Judá quando ele passou por ali. Ah, querido amigo, Judá, mesmo identificando essa mulher como uma prostituta, como se ele estivesse fazendo algo bastante natural, ele cometeu alguns erros. Foram esses os seus passos, distanciando-se ainda mais de Deus. Primeiro, ele foi atraído por uma mulher estranha e prostituta. Segundo, ele não lembrou-se dos seus compromissos. Terceiro, ele esqueceu-se que pertencia à linhagem eleita. Quarto, ele esqueceu-se de que essa mulher, se fosse uma prostituta cultual, era uma adoradora de um Deus estranho. E, em quinto lugar, o quinto passo que ele deu, ficando bem longe de Deus, ele foi atraído e foi traído pelo seu desejo sexual. Você consegue perceber o resultado de nos afastarmos dos nossos irmãos, da família e de Deus? Você percebe o que uma amizade com alguém que não é de Deus pode causar à nossa vida? É isso mesmo. Um pecado chama outro pecado, levando-nos para o abismo. Mas o texto prossegue, e nos versos 20 até 23, vemos Judá tentando reaver o penhor que ele tinha dado a Tamar, pensando que ela fosse aquela prostituta cultual. Através do seu amigo Adulamita, ele enviou o cabrito que prometera a mulher, porém ela não foi achada. E ninguém na localidade conhecia sequer uma prostituta cultual, pois ninguém imaginava que ela era Tamar. Não encontrando a mulher para efetuar a troca, o cabrito pelo penhor, isto é, pelo selo, pelo cordão e pelo cajado, Judá deu-se por satisfeito e deixou o caso cair no esquecimento. Ele tinha aproveitado daquela mulher, para satisfazer os seus desejos carnais. Mas ele tinha se esquecido de que ela era também um ser humano, e a maneira pela qual Deus quer que tratemos o nosso próximo não é essa de usarmos as pessoas para os nossos deleites, para os nossos benefícios. O tempo passou e a história teve uma sequência. O relato do versículo 24 nos dá conta de que, quando Judá soube que a sua nora, Tamar, estava grávida de 3 meses, sem saber que ela tinha sido engravidada por ele mesmo, ele disse: tirai-a para fora, para que ela seja queimada. Judá ficou revoltado e cheio de justiça própria. Mandou queimar a sua nora. Afinal, naqueles dias, era essa a condenação para o culpado daquele pecado. Meu amigo, essa é muitas vezes a atitude do pecador.
condena o pecado nos outros sem se lembrar que a sua própria vida está em desacordo com a vontade de Deus. Quando acontece essa atitude, isso acontece em muitas ocasiões. Deus desmascara o pecador quando isso acontece. O pecador mentiroso, hipócrita, é revelado. E foi isso mesmo que aconteceu com Judá. No verso 25, encontramos a reação de Tamar. Uma reação que surpreendeu a Judá. O verso diz assim: em tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado. Você conseguiu perceber, querido amigo, o que Deus faz com aquele que tenta passar por justo diante dos homens, mas não é justo no seu íntimo, diante do próprio Deus? Deus revela o seu coração pecaminoso e corrupto. E essa história termina no versículo 26, no qual lemos: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Este é o reconhecimento de Judá. Judá estava acusado pela própria consciência e pelos próprios fatos. Constatamos então que as más companhias ou amizades nos levam para longe de Deus. Que não fora Judá fiel a Deus, relacionando-se com uma adoradora de um Deus estranho. Que Judá não fora íntegro em cumprir a sua palavra ao prometer dar Selá, seu filho, a Tamar, sua nora. E Judá também aprendeu que um prazer pecaminoso e momentâneo no dia de hoje, por exemplo, pode trazer um sofrimento e uma frustração para a vida inteira. Judá então reconheceu e se arrependeu, percebendo a justiça no procedimento da sua nora, mas reconheceu também a sua própria injustiça quando errou não cumprindo a sua palavra. Certamente Judá aprendeu a lição e, por certo, ficou também envergonhado diante dos seus parentes e amigos. Querido amigo, este é o resultado do pecado. Nós precisamos aprender, então, de uma vez por todas, que em muitas ocasiões, nós olhamos para os nossos amigos, nossos parentes, até nossos irmãos, e vemos neles atitudes, procedimentos completamente fora do padrão divino. São pecados. Quando nós vemos isso, o que é que vai no nosso coração? Seja sincero, muitas vezes lá no fundo, nós sentimos até um certo sabor de vitória. Ele pecou. Agora, o pecado dele ressalta, então, a sua justiça. E aí nós nos enchemos de justiça própria. Nos achamos mais santos. Ele é um fracassado, ele é um pecador. Foi exatamente isso que Judá fez com relação a Tamar, sua nora. Quando ele viu que Tamar estava grávida e sabendo que ela era viúva, ele a condenou. Mas quando Tamar trouxe a verdade à tona, Judá teve que se arrepender. Teve que reconhecer a sua própria injustiça quando ele errou, não cumprindo a sua palavra de dar Selá, seu filho, como esposo para Tamar. Muito bem, finalmente chegando no finalzinho do nosso programa, nos versos 27 a 30, temos o relato do nascimento dos gêmeos gerados dessa relação incorreta. O mais velho chamou-se Pérez, que significa abertura ou brecha, e que fez parte da linhagem davídica. E o outro chamou-se Zera, que quer dizer brilho, referindo-se à cor vermelha do fio que foi colocado no seu pulso. Querido amigo, se Deus tem falado ao seu coração, aproveite essa oportunidade e acerte a sua relação com Ele mesmo. E evite também as más companhias. Escreva-nos compartilhando a sua experiência com Deus e estaremos orando por você. Meu desejo é que esse estudo tenha servido para a sua edificação.
que você possa usar essas lições e aplicá-las em sua vida. Lembre-se de que o nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Muito obrigado por sua sintonia, muito obrigado por sua companhia. Agradeço a Deus por você, pelo seu interesse no estudo da Palavra de Deus, e agradeço a Deus pela capacitação que Ele nos dá de estudarmos a sua Palavra. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.